Você já se perguntou o que acontece quando pessoas que nunca te deram valor, de repente percebem o impacto que você tem na vida delas? Talvez você já tenha tentado ser gentil, dar o seu melhor, e ainda assim sentiu que isso nunca foi reconhecido. E se eu te dissesse que existem maneiras poderosas de virar o jogo, de fazer essas pessoas finalmente enxergarem o valor que você sempre teve? Hoje eu vou te mostrar 8. Isso mesmo, 8 ações que farão essas pessoas ficarem completamente sem chão. Agora, imagine isso. Cada uma dessas atitudes é como um golpe inesperado, algo que elas não estavam preparadas para enfrentar. Você não vai precisar levantar a voz, implorar por atenção ou mudar quem você é. Tudo o que você vai fazer é aplicar essas estratégias e observar como o poder muda de mãos sem que você sequer se esforce para isso. Fique comigo até o final, porque a sétima ação vai mudar completamente a forma como as pessoas que te subestimam irão reagir a você. Vamos juntos explorar essas atitudes e aprender como se libertar de quem não te valoriza, deixando essas pessoas perplexas com o impacto que você gera. A primeira ação que você precisa tomar é se distanciar silenciosamente, sem grandes anúncios ou confrontos. A verdadeira força está na capacidade de fazer isso de forma calma e calculada. Quando você para de oferecer sua presença de maneira tão constante e previsível, as pessoas ao seu redor começam a sentir o impacto da sua ausência. Elas não esperam isso, e é justamente esse o ponto. Quem não te valoriza está acostumado a ter você sempre ali, disponível. O distanciamento, quando feito de maneira sutil, é o primeiro sinal de que as coisas mudaram, e isso provoca desconforto. De repente, sua presença já não é mais garantida, e isso gera incertezas. Ao se afastar, você cria espaço para que essas pessoas reflitam sobre o que estavam negligenciando. Quando você não está mais ali para preencher o vazio, elas começam a perceber o valor que sua presença tinha. Isso não é sobre manipulação, é sobre redefinir o seu próprio valor e dar a si mesmo o respeito que você merece. O silêncio combinado com a ausência é mais poderoso do que qualquer discussão ou explicação. Sem você ali, elas são forçadas a encarar a verdade. A presença que antes era garantida, agora se tornou uma ausência incômoda. O mais interessante é que ao fazer isso, você também passa por um processo de fortalecimento interno. Você percebe que não precisa ser sempre acessível, sempre disponível, e isso te dá uma sensação de controle sobre sua própria vida. Você estabelece limites de forma natural, sem precisar dizer uma palavra. Isso muda completamente a dinâmica entre você e quem não te valorizava. Eles ficam sem saber o que fazer, porque de repente o jogo virou e o poder está do seu lado. A segunda ação é investir em si mesmo de maneira surpreendente. Isso significa que você deve começar a focar em seu crescimento pessoal, em sua aparência, nas suas habilidades e principalmente na sua autoestima. As pessoas que não te valorizam não estão preparadas para ver você se transformando diante dos olhos delas. Elas estão acostumadas a um certo padrão, a te ver sempre na mesma posição. E quando você começa a se destacar, elas simplesmente não sabem como lidar com isso. O impacto é imediato. De repente, você deixa de ser alguém fácil de ignorar e se torna impossível de não notar. Imagine a seguinte cena. Enquanto elas seguem a mesma rotina, você começa a investir em novas áreas da sua vida. Isso pode ser um curso, um novo hobby, um projeto pessoal ou até mesmo uma mudança no seu estilo. Essas pequenas mudanças acumuladas criam um efeito poderoso. Você não só melhora externamente, mas também passa a exalar confiança. E é exatamente essa confiança renovada que vai desestabilizar quem antes não te dava valor. Eles verão que você não é mais aquela pessoa previsível que está evoluindo, e isso gera uma inquietação poderosa. O que acontece a partir disso é quase inevitável. Quem te subestima começa a perceber que você está em outra categoria agora, que você não é mais a mesma pessoa de antes. Eles ficam para trás, presos no mesmo lugar, enquanto você está em constante crescimento. Esse contraste é o que faz com que eles se sintam perdidos, sem entender como alguém que antes eles ignoravam, agora está tão à frente. E é justamente essa sensação de perda que os deixa completamente sem chão. A terceira ação é parar de dar explicações.
Quando você sempre se justifica, busca agradar ou tenta fazer com que os outros entendam suas escolhas, acaba entregando a eles o controle sobre a sua narrativa. Quem não te valoriza se acostuma a ouvir suas explicações e a julgá-las como se tivesse esse direito. A partir do momento em que você decide não justificar mais suas decisões, algo muda radicalmente na dinâmica entre você e essas pessoas. O silêncio, nesse caso, fala mais alto do que qualquer palavra. Ele cria uma barreira onde você assume seu poder, mostrando que suas escolhas não estão abertas à aprovação ou ao debate. Imagine que, de repente, você começa a tomar atitudes sem avisar ou se explicar. As pessoas que estavam acostumadas a questionar cada movimento seu começam a se sentir desconfortáveis, perdidas em meio ao seu novo comportamento. Quando você não busca mais validação, elas perdem a sensação de controle que tinham sobre suas decisões. Isso as desestabiliza, pois perceber que não tem mais acesso aos seus pensamentos, intenções ou razões gera insegurança e confusão. Elas se perguntam: o que mudou? Por que você parou de tentar agradar? E, principalmente, como podem reagir a algo que elas nem conseguem entender? Esse silêncio estratégico, sem justificativas, faz com que você se posicione de uma maneira poderosa. Suas ações passam a ter um peso maior, pois não vêm acompanhadas de explicações que possam ser usadas contra você. Isso cria uma imagem de independência e confiança que deixa quem não te valorizava sem saber o que fazer. Afinal, o que resta para quem estava acostumado a te controlar quando você simplesmente decide não dar mais satisfações? Eles ficam sem chão, porque agora estão lidando com alguém que não precisa mais da aprovação deles. A quarta ação é parar de dar sua energia para quem não te valoriza. Muitas vezes, você se desgasta emocionalmente tentando agradar, consertar ou até mesmo salvar essas pessoas, investindo tempo e esforço em relações que não te devolvem nada. Mas aqui está a chave. Quando você decide cortar essa fonte de energia, quem não te valoriza sente o impacto como se fosse um corte abrupto de algo essencial. Eles estavam acostumados a sugar sua atenção, seu carinho e até sua paciência. Quando você para de fornecer essa energia, o vazio que fica é impossível de ignorar. Isso significa parar de responder mensagens que não merecem resposta imediata, parar de fazer favores sem receber o mínimo de consideração e, principalmente, deixar de se preocupar com as opiniões e expectativas que essas pessoas têm sobre você. Quando você redireciona sua energia para si mesmo, para projetos que te elevam e para pessoas que realmente te valorizam, quem estava se alimentando do seu desgaste emocional começa a sentir o peso da sua ausência. Eles percebem que não tem mais aquele apoio incondicional e isso gera uma crise de relevância. Eles começam a se perguntar: por que ele parou de me dar atenção? O que mudou? A mudança aqui é sutil, mas poderosa. Ao economizar sua energia e redirecioná-la para onde realmente faz diferença, você não só se fortalece, como também envia uma mensagem clara. Você não é mais uma fonte inesgotável para quem não te valoriza. E o efeito disso é imediato. Eles ficam sem chão, porque agora precisam lidar com suas próprias questões sem o seu suporte. E perceber que perderam o que antes era dado de graça os deixa desorientados e, muitas vezes, até arrependidos por não terem valorizado enquanto podiam. A quinta ação é surpreendente. Comece a ser seletivo com o que você compartilha sobre a sua vida. Pessoas que não te valorizam costumam usar as informações que você compartilha como munição para críticas ou controle. Elas ficam confortáveis sabendo todos os seus passos, seus planos e seus sonhos, como se tivessem algum tipo de acesso privilegiado a você. Mas quando você passa a filtrar o que revela, algo interessante acontece. O mistério começa a incomodá-los profundamente. De repente, quem antes sabia tudo sobre você se vê na escuridão, sem entender o que está acontecendo na sua vida. Quando você começa a ser mais reservado, isso cria um senso de curiosidade e insegurança em quem não te valorizava. Elas se perguntam: por que você parou de falar tanto? Por que não compartilha mais suas ideias ou planos? E é nesse ponto que você ganha ainda mais controle da situação. Quem estava acostumado a monitorar cada detalhe do seu cotidiano
começa a perceber que perdeu o controle. Agora, elas só têm acesso ao que você escolhe compartilhar. E esse poder de escolha é libertador. Você não deve satisfações a ninguém, e essa nova postura faz com que eles sintam o impacto da distância que você está criando. A sensação de não saber o que está acontecendo na sua vida pode ser tão desconcertante para essas pessoas que elas começarão a buscar maneiras de voltar a ter acesso a você. Mas é aí que você se mantém firme, seletivo e seguro. Ao controlar o que compartilha, você não só protege sua energia, como também deixa claro que o seu mundo não está mais disponível para quem não soube valorizá-lo. Eles ficam sem chão, sem informações, sem saber como agir ou o que esperar de você. A sexta ação é redefinir suas prioridades e colocar seus próprios interesses acima dos outros. Quem não te valoriza se acostuma com a ideia de que você estará sempre disponível para atender suas necessidades, como se seus planos pudessem ser adiados ou ignorados em função dos deles.